Então a Fátima escreveu sobre o Alferes Rodrigo Félix Martins. O nomezinho, né? Cheio de... Para quem não sabe quem é o Alferes Rodrigo, é um texto, ela tem um texto histórico, né? Que aborda como é que ele começou a povoar a nossa região aqui, né? Então, Fátima, por que a escolha do... Aliás, antes de perguntar para a Fátima, eu preciso, protocolo, eu tenho que dizer. Vultos de Carazinho Antologia 3 é um projeto que foi financiado pela Política Nacional Aldir Blanc, Perfeito. né? Que tem o apoio, então, do município de Carazinho e do Departamento de Cultura, que foi agraciado através do edital 06/2024. Então, Fátima, conta para nós por que a escolha do Alferes como o vulto. O Alferes, para mim, tem uma importância muito grande, porque eu nasci e me criei na região de Pinheiro Marcado, e justamente ali em Pinheiro Marcado, hoje distrito de Carazinho, que começou o povoamento de toda a região do Planalto Médio Gaúcho. No caso, a povoação com pessoas brancas, porque era um território indígena, habitado por indígenas, pelo comando dos caciques. Em 1816, conta a história que o Atanagildo Pinto Martins, irmão do Rodrigo, fez uma expedição até o Rio Grande do Sul. Então, não tinha povoamento nenhum, a coroa de Portugal cedia Sesmaria. Seria mais ou menos hoje 14 léguas, porque as medidas são diferentes. Seria algo em torno de 1.000 e poucos hectares que a coroa portuguesa doava para pessoas virem colonizar a região. E o Alferes era natural de Castro, Paraná. Muito importante, teve uma participação incrível na política, na comunidade, em revoluções e talvez porque o irmão dele tinha vindo para a região mais ou menos entre Chapada e Palmeira das Missões, em 1816, logo em seguida o Alferes chegou na região de Pinheiro Marcado, foi a São Borja, ganhou essa colônia e começou a fazenda dele. Perfeito. Agora, qual a importância que o Alferes teve para a nossa cidade, para a nossa região, e o porquê dele ser o vulto? Na realidade, a gente, como eu disse, tem raízes em Pinheiro Marcado, era muito comentado, até mesmo no colégio, e as pessoas mais antigas comentavam, e aí tem uns fatos bastante marcantes, porque a propriedade que o meu avô, quando chegou no início de 1900 e poucos, quando chegou na região de Pinheiro Marcado, vindo de São Borja, ele comprou uma parte da área que tinha sido do Alferes Rodrigo, dos familiares. A importância, por quê? Porque era uma região totalmente deshabitada por pessoas que eram colonizadores. Era um território indígena, como todo mundo sabe, os indígenas só trabalhavam com a cultura de subsistência, arco, flecha, viviam na cultura deles, e o Alferes veio como colonizador. E aí tem umas histórias bastante importantes, porque uma coisa que eu sempre gosto de colocar, que era uma região quando chegaram os colonizadores, junto com eles vieram os escravos. E todo mundo sabe a situação trágica que foi dos escravos. Só que no Rio Grande do Sul tem uma bênção, porque os filhos de escravos nasceram e se criaram junto com os filhos dos fazendeiros. E tem outro ponto que eu considero importante, a própria esposa do Alferes Rodrigo, ela seria, digamos, tipo uma professora sem diploma, né, como diz, uma professora que ensinava, e ela ensinou, alfabetizou os filhos dela e também os filhos do povo dos escravos. Então, o Alferes teve uma participação muito grande na região. Ele, em Cássio, Paraná, também houve mais um fato marcante na vida dele,
que ele chegou, construiu a fazenda dele, a estância São Benedito, e por problemas acontecidos ele voltou ao Paraná para trazer mais pessoas da família. Quando ele retornou novamente na região ali da fazenda São Benedito, tinha sido dizimado toda a propriedade dele. Ele recomeçou. E daí trouxe a esposa, os familiares, os filhos, inclusive tinha muitos filhos que depois foram donos de propriedades na região de Carazinho, na região de Não-me-toque, até Espumoso, Tamandaré, colonizaram uma grande parte aqui da nossa cidade de Carazinho. Isso em Pinheiro Marcado, até hoje está lá, na região ali abaixo do cemitério, seria a Fazenda São Benedito, e tem a história do pé de timbaúva, né? Que foi a árvore mais de 150 anos, o símbolo da Fazenda São Benedito. O alferes plantou a timbaúva e lá viveu muito. E voltando a falar da história política, naquela época que ele chegou, por volta de 1816, como Passo Fundo não existia, Carazinho muito menos, o município mãe seria Cruz Alta. O alferes se candidatou a vereador, ficou em 10º lugar, mas não conseguiu assumir uma vaga na Câmara Municipal de Cruz Alta. Mas ele teve uma liderança muito grande com os parentes, os amigos que foram chegando, os familiares e, como eu disse, até com os próprios escravos. E na Revolução Farroupilha, o alferes teve uma participação muito grande, inclusive cedeu homens dele para ajudar na Revolução, e os escravos, consequentemente. Fátima, uma coisa que eu quero colocar para ti, quero ver se tu concorda, acredito que sim, que o alferes Rodrigo é uma pessoa que não é tão comentada, né, pelas pessoas, até ensinado nas escolas, quem ele foi, a importância histórica dele, em detrimento a outras figuras que vieram bem depois, né? Não precisamos entrar muito nesse mérito, mas enfim, eu queria saber de ti, como é que a gente preserva, né, uma história tão importante quanto a dele e que as outras gerações saibam disso, né, e valorizam isso também, né? Esse ponto aí eu me questionei muito, porque em 1980 eu participei do concurso do hino de Carazinho, quando ia ter o 50 anos de Carazinho, cinquentenário. Eu participei e naquela época eu já fui atrás para pesquisar sobre a vida do alferes. E é lamentável, digo assim, que aqui na nossa cidade é lamentável mesmo. A única referência que tem sobre o alferes Rodrigo Félix Martins é uma rua que alguns vereadores, na época, grafaram erroneamente, colocando Alferes Rodrigues, quando na realidade deveria ser Alferes Rodrigo, que era o nome dele. Parece ser outra pessoa, né? Exatamente, grafaram errado, como muitas ruas em Carazinho existe esse problema de grafia errada. Em Passo Fundo tem uma rua com nome, mas é uma rua em bairro mediano, genérico. Perfeito. Fátima, para nós encerrar, passa rápido, né? Mas eu ainda tenho depois, a Fátima tá sozinha aqui, mas vocês vão assistir mais 2 pessoas falando sobre os vultos delas nesse mesmo programa, então eu preciso de tempo. Para encerrar, faço um convite para as pessoas lerem esse livro, né? Virem até a Biblioteca Pública de Carazinho, conhecer Vultos de Carazinho, Antologia 3. Agora eu queria comentar uma coisa muito importante. A nossa Academia Carazinhense de Letras, eu considero assim uma entidade muito importante. Nós temos, como o Roberto falou, a antologia. Essa antologia aqui são Vultos, foi lançada essa aqui do ano passado, 2025. Esse ano também haverá uma antologia sobre vultos. São pessoas importantes que os escritores da academia consideram importante homenagear. E o convite é o mesmo. Eu acho que as pessoas deveriam deixar um pouco as telas de lado, voltar aos livros. É importante ler, é importante conhecer vultos que estão aqui, porque cada escritor escolhe uma pessoa que foi importante, que fez um trabalho.
Ainda existem exemplares físicos, tem aqui na biblioteca, os colegas acadêmicos têm alguns, tem a nossa bibliotequinha começando da academia e tem o virtual, né? Exato. Dá para sair das telas, mas continuar na tela, né? Mas desde que seja com livro. Então a gente tem dentro da nossa página no Facebook, tem o link, né, para baixar então o e-book do Vultos de Carazinho. E vocês podem, caso tenham interesse, deixar o e-mail aqui, que eu vou dar serviço para o Ervino. O Ervino vai ter que mandar esses livros aí para o pessoal que tem interesse. Como participante da antologia e os demais colegas, claro, eu só tenho a dizer o seguinte: é importante a gente escolher um vulto, uma pessoa que fez história, que merece ser homenageado, e o nosso maior objetivo é que esses livros sejam lidos, sejam, talvez até em escola, sejam alvo de trabalho, coisa e tal, porque infelizmente muita coisa da nossa história se perde, e nem todo mundo pode viver de passado, temos que viver o presente, mas nós não podemos esquecer as nossas raízes, o nosso histórico. E aí, só para finalizar mais um pouquinho, eu quero comentar, até inclusive Passo Fundo, a cidade de Passo Fundo coloca como Cabo Neves o primeiro morador da região do Planalto Médio. Mas eu fui no Instituto Histórico Geográfico de Porto Alegre, e lá consta a primeira escritura, e parece que o professor Sperry tem cópia ou qualquer coisa semelhante, a primeira escritura de terras da região do Planalto Médio, Carazinho, Passo Fundo, toda essa região aqui, é exatamente em Pinheiro Marcado, só que na época chamavam Jacuizinho, com Y. E a primeira escritura é ao nobre Alferes Rodrigo Félix Martins. Então, prova que em 1816, 1817, antes de ter moradores em Passo Fundo, já tinha colonizador, que é o nosso vulto, o Alferes. Perfeito. Muito obrigado, Fátima, pela presença, pelas elucidações, né? Mas, Stephans, temos mais pessoas para esse programa ainda hoje. Quem vem? Então, para finalizar aqui, eu agradeço a boa vontade do Roberto, da Mara, nobres colegas acadêmicos que sempre estão ao nosso lado, trabalhando, batalhando. E, novamente, fica o convite. Quem puder ler, quem puder adquirir ou entrar no link e ler os livros, a Academia Carazinhense de Letras agradece. Perfeito. Nós vamos assistir também a participação, o depoimento do nosso colega Gilberto Donelis da Rocha, que fala sobre uma pessoa que teve importância no meio rural, o Jacó Claudino Reck, que foi fundador do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Carazinho. E o outro depoimento, Roberto, deixa eu achar aqui, que eu me perdi nos documentos. Sim, tô achando, tô catando, só pra cá. Eu tenho muito papel, Mara. O outro depoimento é da dona Arlete Terezinha Rode, que fez um depoimento pessoal e muito emocionante sobre o Padre Gueno. Aliás, você é profunda conhecedora do Padre Gueno. Eu conheço. Exatamente. Profundamente. Para quem não sabe, o primeiro livro lançado da Mara é uma biografia, né? Exatamente. Uma biografia do Padre Gueno. Então, com certeza a dona Arlete deve ter lido o vosso livro, né? E a gente vai ver. Então agora a gente vai assistir primeiro a dona Arlete, porque primeiras damas, o Gilberto que espere, e depois a gente já passa direto pro Gilberto. É isso aí. E agora depois eu vou encerrar, então. Posso? Aguenta mais um pouquinho. Volta pra ti, que daí encerra. Pode ser. Muito bem, agradecemos então a dona Arlete e o Gilberto, que trouxeram essa importante contribuição também por duas pessoas de extrema importância na nossa comunidade. E agora a gente se despede, né? Se despede, aguardando o próximo. Só pelo próximo, Mara? Só pelo próximo. Então, pois eu estarei. Você será uma das entrevistadas. Agora eu troco de função, né? Exatamente. Eu vou estar sozinho no próximo, gente. Me desejem sorte. Até já. Agora sim.